Olá, bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje está na página 71, é a aula 119 e 120, simetria. Eu voltei um pouco aqui para a gente pegar alguns conceitos. Simetrias. O ponto simétrico em relação ao eixo X. Dizemos que o ponto de coordenadas é A, B, e A menos B são simétricos em relação ao eixo X. Temos aqui uma breve explicação, onde eu apresento alguns pontos. Eu tenho o ponto A, que é menos 3 e 2. Tenho o ponto A, que é menos 3 e 2. O ponto A está aqui, ó. Ponto A. Eu venho primeiro aqui no X, ó, onde ponta para o X, ele é menos 3 e 2. E seu simétrico em relação ao eixo X, ó, em relação ao eixo X é horizontal. O meu eixo que está na horizontal. Se ele está no 2, o simétrico de 2 é menos 2. Ele desce lá no menos 2, ok? Em relação ao eixo X. Então, o simétrico é A. No X, ele ainda continua no menos 3. X, ele continua no menos 3. E no Y, ele foi para o menos 2, ok? Aconteceu aqui. Eu tenho o ponto B, ó, ponto B. Eu tenho outro ponto B aqui. Repare que o ponto B aqui embaixo, ele está no X no 2. Coloco o vírgula. Ele está no Y menos 1. Simétrico em relação ao eixo X, ó. Simétrico em relação ao eixo X. Aqui é menos 1. O simétrico de menos 1 é 1. Lembra o oposto? Simétrico oposto. Então, o simétrico, no caso, o X está no 2 ainda. E o simétrico de menos 1 é 1. Ok? Vamos continuar. Pontos simétricos em relação ao eixo Y. Agora eu tenho o ponto C. Em relação ao eixo Y, ele vem na horizontal. Vem para o outro lado. Ok? O ponto C. Ponto C, ele está no menos 1. Ponto C, ele está no X no menos 1. Está no Y 2, ok? Simétrica em relação a Y, reparem que agora o que vai mudar vai ser o valor do X. Então assim, eu tenho menos 1, agora o X vai virar 1. Então qual que é o simétrico de menos 1? É 1. Então C simétrico, simétrico do ponto C é
x1 e y2, ok? Aqui eu tenho os pontos, alguns exemplos, né? Apresentamos a seguir, ó, menos 1 e 2. Então, quando é simétrico ao y, eu observo apenas a reta x. Aqui o simétrico 1, 2. O x era menos 1, o simétrico de x é 1. Ok? A mesma coisa vai valer pelo ponto D. Eu tenho o ponto D aqui, ó. Ele é 3 e menos 1. E aqui ele vai ficar menos 3 e menos 1. Ok? Para figura simétrica em relação ao eixo x. Para encontrar o simétrico de uma figura em relação ao eixo x, basta fazer sua reflexão em relação a esse eixo. Okay? Vamos fazer algumas questões. Ponto simétrico em relação à origem. Ponto simétrico em relação à origem. Reparem, ó, que eu tenho ponto E, menos 1 e 2. E o simétrico em relação à origem, eu inverto os sinais. O que era negativo ficou positivo, o que era positivo virou negativo. Por quê? Porque o ponto, ó, ele cruza. Ó. Ele é em relação à origem. A origem é aqui, ó, onde está o zero, ok? Então, exemplo, eu tenho o f aqui. O f está no menos 3 e 2. Quando ele faz o simétrico em relação à origem, ó, a sua diagonal, ele vem aqui para o outro lado. Ó. O que era negativo ficou positivo, 3, e o que era positivo virou negativo. Basta inverter os sinais. Vamos fazer algumas atividades. Fazendo as atividades vocês entenderão melhor, ok? Vamos lá. Vamos a algumas questões sobre simetria. Dizemos que os pontos de coordenadas A e B e A menos B são simétricos em relação ao eixo X. Aí vem aqui, ó. Vamos começar pelo eixo X. Quando for o eixo X, com relação ao eixo X, o primeiro número, que é o A, não inverte o sinal, e o segundo número inverte o sinal. Então, simples de resolver, presta atenção. Aqui no caso, eu tenho 6 e 4. O simétrico pela definição, o simétrico de A, eu mantenho o primeiro número e inverto o sinal do segundo, ok? Quando for em relação a x, eu mantenho o primeiro número e inverto o segundo. Vamos lá, eu tenho a questão B. Questão B, eu tenho o simétrico de B, eu mantenho o sinal do primeiro número e inverto o sinal do segundo. Simples assim. A C. Ok? D.
mantenho o primeiro sinal, inverto o segundo. Voltando aqui às questões, né? Agora vamos responder a questão 2. A questão 2 inverte a situação. Agora, simétrico ao eixo Y, eu mudo o sinal do primeiro, do A, e mantenho o B. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui a questão. Apresente o simétrico dos pontos a seguir em relação ao eixo Y. Agora o simétrico. Eu inverto o sinal do A. Ok? E mantenho o sinal do B. O simétrico aqui do B. Eu inverto o sinal do A. E mantenho o sinal do B. Ok? Teria a letra C aqui também, ok? Eu tenho o C, eu tenho o 4 e o menos 4. Simétrico, inverto o sinal do A e mantenho o sinal do B. Simples assim. Apresente o simétrico dos pontos a seguir em relação à origem. Em relação à origem, basta inverter os sinais, tanto do primeiro elemento, que é o elemento de A, quanto o segundo elemento, que é o elemento de B. Então, basta eu apenas inverter, eu encontro o simétrico. Ok? Simples assim. Dado A 5 e menos 3, apresentar o simétrico de A em relação ao eixo X. Vamos lá. Dados A 5 e menos 3. Terei um ponto aqui, ó. Ok. Apresente o simétrico de A em relação a X. Menos 3, o simétrico de menos 3 é 3. Terei um ponto aqui, ok? Então, o ponto A 5 e menos 3. Aqui eu tenho simétrico. Em relação ao eixo X, será 5 e 3, ok? Esse simétrico de A em relação à origem de A,
é simétrico de A em relação à origem de A2, simétrico de A em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, aqui eu tenho 5, eu venho para o menos 5 aqui. Aqui eu tenho o menos... Aqui eu tenho 5 para o menos 5. Aqui eu tenho 5 e vou para o menos 5, ok? Então, aqui eu tenho simétrico 1. Aqui eu tenho o outro simétrico, né? Que aqui é menos 5, 3. Aqui embaixo eu tenho o outro simétrico que é menos 5, menos 3, ok? Que figura é obtida ligando os pontos? Se ligarmos os pontos, né? Vou pedir para vocês utilizarem uma régua aqui. Se ligarmos os pontos, que figura obtemos? A figura obtida é um retângulo, ok? Apresente o simétrico das seguintes figuras em relação ao eixo indicado em cada item. Em relação ao eixo X, então, em relação ao eixo X, vamos lá. Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto está no menos 4, vai permanecer no menos 4. Ele está no 1, virá para o menos 1. A distância de 1 em relação ao x, a distância de 1 em relação ao y. A letra B. A letra B é uma distância de 1 em relação ao eixo x e vai ser uma distância de 1 em relação ao eixo x descendo, contrário, ok? Vamos ao C. O C está 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai descer 1, 2, 3, 4, 5 para cá, ok? Vamos lá, o D. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa posição. Agora eu vou ligar as linhas. Ok?
Apresente o simétrico das seguintes figuras em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x, o simétrico fica exatamente assim, ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Agora essa segunda questão, né, é com relação ao eixo dos y. Vamos lá. Então, a figura vai vir aqui para o meu lado direito, com relação ao eixo y. Vou para o ponto A. O ponto A, ele se movimentou uma, duas casas. Então ele vai se movimentar uma, duas casas. O ponto vem para cá. Okay. Ponto B se movimentou uma, duas, três. Então ele vai se movimentar um, dois, três. Vem para cá. Ponto C se movimentou uma, duas, três, quatro, cinco. Então ele vai se movimentar um, dois, três, quatro, cinco. Vem para cá. Ponto D se movimentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vem para cá. Ok? Ponto E. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto F, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ok. Agora irei ligar os pontos. Ok? A aula fica por aqui. As outras atividades ficarão para vocês fazerem, ok? Tchau, até a próxima.